E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, nossos telespectadores, né? Turma da internet por esse país todo e outros países também. Muito bem-vindos ao Brasil das Gerais. Olha só que assunto palpitante no programa de hoje. Ela prega que é possível amar mais de uma pessoa. Critica a monogamia nos casamentos, diz que o casamento tradicional, se não fracassou, está fracassando e rejeita o termo traição para definir os relacionamentos extraconjugais. Diz que variar é bom e todo mundo gosta. Simples assim. Prevê que no futuro seremos bissexuais. Eu estou falando da psicanalista Regina Navarro Lins, autora de vários livros. O mais recente é o Livro do Amor. Em 2 volumes, resultado de uma pesquisa de 5 anos, a Regina procura compreender as relações amorosas desde a pré-história até os dias de hoje, fazendo cruzamentos entre o passado e o presente. Ela fez uma longa viagem, né, gente, no tempo, para ter a certeza de que a forma de encarar o amor e o sexo depende da época na qual vivemos. O que é decente ou indecente muda ao longo do tempo. Algo a dizer? Então, o programa foi gravado, mas se você tem algo a dizer, manda pra gente pela internet brgerais@regiminas.mg.gov.br, no meu blog robertazampete.com.br, pelo twitter.com/brgerais, pelo facebook.com/Brasil das Gerais. Olha, entra na nossa página do Facebook. Se você não é nosso amigo e nossa amiga, vamos fazer amizade? Curte a nossa página, vai saber todos os nossos assuntos de todos os dias. E lembrando que hoje é sexta-feira, olha lá, a poderosa, a sexta do Café Três Corações, apoio cultural através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Aí é só pelo telefone, tá? 3209-0021. Então, Regina, um prazer enorme ter você aqui no Brasil das Gerais. Olha só, gente, o livro dela, como eu falei, são 2 volumes, né? O Livro do Amor, do Iluminismo. Ah, bom, esse aqui é o segundo. Começamos com o primeiro, da pré-história à renascença, do Iluminismo à atualidade. Quer dizer, 5 anos de trabalho. Eu fico imaginando, você leu mais de 200 livros? Nossa, olha, eu cheguei depois de 3 anos e meio, eu quase tive uma crise, achando que eu não ia conseguir terminar nunca. Um volume de informação que eu fui colhendo, né? Eu li mais de 200 livros, anotei, fichei, marquei, cruzei informação, acordava às 6 da manhã, não tive um sábado, um domingo, um feriado, mas esse era um projeto que eu tinha já, esse é meu 11º livro, né? Então, eu tive A Cama na Varanda, que foi meu primeiro livro, que foi best-seller, até hoje vende muito, 15 anos depois eu relancei em 2007 com as tendências. Mas o Livro do Amor, eu tinha muita vontade da gente entender o que é o amor, né? Como é que é? Será que amor é como as pessoas pensam? Sempre foi do jeito que é, né? Que as pessoas sonham com aquele alma gêmea, com aquela coisa. Você fala que a alma gêmea não existe, né? Olha, uma coisa, tem 2 fatos assim, muito importantes nessa pesquisa de 5 anos, né? Eu começo na pré-história. Primeiro, que tem uma coisa muito interessante, que foi quando eu descobri qual foi a primeira manifestação do amor humano. A primeira manifestação, você acredita que foi quando, mais ou menos 50 mil anos atrás, começaram a enterrar os mortos e ornamentar os túmulos? Não se tem uma prova de manifestação de amor anterior a essa, né? Muito interessante isso, a gente nem pensa, né, que isso seria o cuidado. Mas eu peguei a pré-história, como se instituiu o sistema patriarcal, aí fui para Grécia, Roma, Antiguidade Tardia, que é o século III ao V, Idade Média, que são 1000 anos, do século V ao XV, Renascença, século XVI, depois o Iluminismo, né, século XVIII, século XIX, época do Romantismo, e o século XX. E o século XX eu dividi em 3 partes. Primeira metade, pós-guerra e as revoluções. Bom, aí eu fui vindo, contando, um dia eu acordei no meio da noite e pensei o seguinte, espera aí, eu não sou historiadora, eu sou psicanalista, e meus leitores não estão esperando só a história do amor. Aí eu tive uma ideia que eu acho que ficou bem
eu peguei... Você colocou na prática, né? Contando casos de pacientes, Isso, no final né? de cada período da história, eu criei links em que eu conto pinços aspectos daquele período histórico que nos afetam hoje. E porque fica mais próximo das pessoas, claro, é isso, né? que as pessoas querem também. Porque sabe o que acontece, Roberta? Eu comecei a sentir o seguinte, para você mudar o presente... Você tem que saber do passado. Tem que saber claro. o que nos influencia, o que a gente pode se livrar, né? Porque as pessoas sofrem muito com seus desejos, medos, até culpas. você fala que o pior sofrimento, quer dizer, tirando fome, a miséria, né? E miséria, doença, é a questão do amor, a questão do sexo, né? Muito. É um sofrimento e cada vez mais eu vejo como é desnecessário. Eu comecei a me aprofundar, eu sou psicanalista há 39 anos. Há 20 anos eu comecei a aprofundar nessa área do amor e do sexo, do relacionamento amoroso, porque me dei conta de como as pessoas sofrem por conta disso, né? Culpas, medos, frustrações, desejos, né? E é um sofrimento que pode ser evitado. Pois é, né? eu quero saber durante o programa, quer dizer, esse cruzamento que você fez, porque, quer dizer, nós somos hoje, quer dizer, vai mudando, né? Mas muita coisa se repete também, né? Então, veja, hoje eu estava até te mostrando esse jornal de hoje, nós gravamos o programa, hoje é dia 27, né? 27 de agosto, e o jornal trazendo que o IBGE já detectou 60 famílias homoafetivas pelo Brasil. A maioria, 53%, quase 54%, é formada por mulheres. Ou seja, a gente sabe como é que os homossexuais ainda sofrem nesse país, a questão do preconceito, a violência, né? E a gente vê que na Grécia clássica, né? Eu lembro no seu livro, quer dizer, as relações homossexuais, homoafetivas, que eram as relações valorizadas. Porque na Grécia as mulheres eram desvalorizadíssimas, né? O menino com 7 anos, isso há 2.500 anos, no auge, né, da Grécia, que foi século 5 e 4 a.C. Os meninos, desde 7 anos, aprendiam tudo. Aprendiam os esportes, aprendiam música, aprendiam, enfim, os versados de Homero. As meninas não eram nem alfabetizadas, não sabiam nada. Ficavam trancadas esperando o marido, né? Quando elas tinham 13 anos, 14, casavam. Os meninos, quando eram jovenzinhos, eles tinham um tutor, que era um homem, que ia versá-los em Homero, da educação, transformá-los no cidadão grego e que também poderia ter contatos sexuais. Tanto que é interessante que as mulheres eram tão desvalorizadas que o amor mesmo valorizado era por outro homem e chegou ao ponto de ter o batalhão sagrado de Tebas, que era uma tropa de elite, né? Só de homens homossexuais. De guerreiros, né? Só de casais homossexuais, porque os gregos acreditavam que um guerreiro, um soldado, nunca seria frágil, covarde na frente do seu amado, né? Você vê como é diferente, né? O Michael Jackson teve um problema na justiça porque acharam que ele estava tendo um caso com um menino de 13 anos, né? Na Grécia seria normalíssimo. Então, quer dizer, você vai vendo que as mentalidades mudam e a história do amor é muito interessante porque em cada período o amor se apresenta de uma forma. Quer dizer, você bate muito nisso, que o amor é uma construção social. Claro. O que é isso na prática para as pessoas entenderem? Cada período existe uma coisa que chama mentalidade. Cada época, cada lugar tem a sua mentalidade, que são os anseios, os comportamentos coletivos, né? Então, por exemplo, na década de 50, o que havia na mentalidade no Ocidente? As moças tinham que casar virgens, os casais não podiam se separar. Essa era a mentalidade da época. Quer dizer, claro que um ou outro tal saía disso, mas não importa. O que predominava era essa ideia, né? Casais separados era uma desgraça, né? E você está falando de que época? Da década de 50. Ah, sim. Da década de 50. Até 60. Eu lembro, eu 60. menina, se alguém ficava grávida, a prima, parente, amigo ficava grávida, era um horror. Eu lembro no grupo, tinha uma menina que a gente não podia conversar com ela, porque a mãe era desquitada. Desquitada. Nossa, tinha famílias que batiam no peito, não tem nenhum desquitado na nossa família. Justamente. Eu tinha uma amiguinha que os pais eram desquitados, era um problema, ela vivia ansiosa. E tinha colégios que não aceitavam, né? Era um preconceito muito grande, né? E as mentalidades vão mudando. A Leila Diniz, por exemplo, em 1972, botou um biquíni grávida na praia de Ipanema. Foi um escândalo. Ela foi xingada de tudo. Porque a gente fala dos anos 60, 70, que foram realmente o início de uma liberação, mas os anos 60 ainda trazia toda aquela mentalidade dos anos 50. As coisas só começaram a mudar mesmo
a partir da década de 70. Quer dizer, começou com a pílula. A pílula foi década de 60, 61, né? Mas aí 62, começou... Aí até a mentalidade mudar custa um pouco. Porque o que acontece, por exemplo, se você me perguntar, nesses 5 anos de pesquisa, da pré-história até hoje, o que marca? Tem uma coisa que marca esses 5 anos, esses 5.000 anos, né? Violência contra a mulher, não olha, é? Opressão da mulher, violência contra a mulher. E existe até hoje. A repressão da sexualidade. Existe até hoje. E o movimento feminista é super importante, foi a coisa mais importante do século XX. O feminismo é super importante. Agora, é muito curioso, Roberta, porque as pessoas confundem. Eu tenho um programa de rádio no Rio, e outro dia eu estava falando, aí um ouvinte virou e disse assim, mas então nem machismo, nem feminismo. Eu digo, não machismo, sim feminismo. Machismo é o domínio do homem sobre a mulher. Feminismo é a luta pela igualdade de direitos. Sim. As pessoas pensam que feminismo e machismo é a mesma coisa. O feminismo seria o domínio da mulher. Bom, então essa opressão da mulher nesses 5.000 anos é estarrecedora. Então um repórter estava me entrevistando um dia e ele falou assim, eu estava explicando o que eu pensava, aí ele disse assim, a senhora é feminista? E eu disse, claro, você não é? Né? Porque eu acho que só não é feminista. Porque o feminismo, as pessoas têm uma ideia. É uma ideia preconceituosa, de uma coisa radical. É distorcido, porque, olha, as pessoas que lerem o livro do amor, elas vão entender não só a opressão da mulher nesse ano, mas a repressão da sexualidade. Então, são os 2 fatores que marcam os 5.000 anos. A repressão da sexualidade nos últimos 2.000 anos foi escandalosa. Outro dia eu estava até conversando com os amigos, eu dizendo assim, gente, quer saber a verdade? É até surpreendente que alguém tenha orgasmo, porque a repressão foi tanta, não é? Por isso é que tem tanta gente com problemas sexuais, disfunções. Agora, as mulheres, a gente sabe que as pesquisas mostram que muitas mulheres, quer dizer, uma porcentagem, acho, muito grande, não tem orgasmo. Em torno de 2/3, eu diria, não tem orgasmo. É muita coisa. É muito. E são vários fatores, muito, mas se você pensar que Como é que pode ser diferente isso, Regina? Olha, primeiro que eu acho o seguinte, a gente está vivendo um processo de uma profunda mudança da forma de pensar e viver o amor e o sexo. Uma profunda mudança das mentalidades. Hoje, né? Hoje, quando a gente vê esses casais homossexuais, a gente está vendo aí 3 pessoas fazendo contrato, vivendo juntas. Isso é um sinal das mudanças. Né? Justamente. É um sinal. Eu sempre digo o seguinte, eu aponto as tendências, né? Em termos de casamento, de relação amorosa, eu acredito que daqui a um tempo, menos pessoas vão querer se fechar numa relação a 2 e mais gente vai optar por ter relações variadas, relações com mais de uma pessoa. Quer dizer, isso como tendência. Aí as pessoas falam assim, mas nossa sociedade está preparada para isso? Aí é que eu digo, vamos viajar comigo para a década de 50, 60, que não está tão longe. Se alguém dissesse, que era um horror, né? Separação, divórcio. Você podia imaginar naquela época que dentro de algumas décadas separação seria tão natural? Ninguém podia imaginar, né? Então eu acho que as mentalidades vão mudando. Agora, quem trabalha com as tendências, como eu trabalho, com essa área de amor, de relacionamento, tem que ficar atento aos sinais. Eu considero esse fato que aconteceu em Tupã, em São Paulo, da União Poliafetiva, né? Justo. Que um cartório fez. Aliás, eu estava lendo até a notícia de que essa escrivã que fez, ela faz doutorado na USP de poliamor e tudo mais, né? A tese dela sobre isso e tal. E ela fez lá. Isso a mudança das mentalidades é assim, é um sinal aqui, outro ali. Daqui a pouco eu vi um ator dizendo assim, ele foi pego beijando uma moça e está namorando outra firme. Aí a repórter perguntou, mas você não tem uma namorada? Ele responde, mas o que tem? Só porque eu tenho uma namorada e a amo, não posso beijar outra. Quer dizer, são sinais. É uma novela que o cara é casado com 3, depois tem, né? A Grande Família, que teve uma época que a personagem da Andréa Beltrão tinha 2 maridos. São pequenos sinais, toda mudança de mentalidade não começa de uma hora para outra. É aqui, ali, uma matéria aqui, uma notícia ali. Então, eu acredito que a gente está caminhando. E eu sempre digo o seguinte, todo mundo devia refletir bastante sobre os valores aprendidos, né? Porque desde que a gente nasce, colocam na nossa cabeça um monte de coisa. Isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado. Isso é decente, isso é indecente. Então, a gente tem que refletir sobre isso.
questionar mesmo Como é esses que as valores. mulheres podem fazer isso, Regina? Porque o que eu sinto assim, claro que hoje a gente sente que as pessoas estão mais livres, né? Assim, de uma certa forma estão, sem sim, dúvida, né? sem dúvida. Mas assim, existem as mulheres de 50, 60, 60, 70 anos, que até por uma questão da Igreja Católica, da formação, elas são assim... Nada pode, aquela questão da culpa, você está fazendo, você vai pagar, é um problema pecado. sério. Agora, eu penso o seguinte, Roberta, daqui a pouco as pessoas que vão ter 70, 80 anos vão ser aquelas que viveram a época da contracultura, que viveram o movimento hippie, a revolução sexual. Então, quer dizer, aquele pessoal que realmente não viveu nada disso, que o sexo era um horror, como na década de 40, 50, daqui a pouco não está mais aí. Então, é importante as pessoas refletirem, porque hoje existe um espaço para você escolher sua forma de viver, o que não havia antes. Sempre houve modelo. A pessoa tinha que se enquadrar em modelo. Se você não se enquadrasse, você era discriminada, não era convidada, era mal falada, e isso tinha muita importância social. Como os modelos tradicionais não dão respostas satisfatórias, está se abrindo um espaço para as pessoas escolherem sua forma de viver. Isso é muito importante. Então, todo mundo devia questionar os valores, devia se livrar do moralismo, se livrar dos preconceitos, se quiser viver melhor. E como é que faz para se livrar Olha, dos moralismos, dos preconceitos, que a gente sabe que não é uma coisa fácil? Eu acho que através da reflexão, eu acho que você lendo... Aliás, você fala que lendo seu livro, gente, a gente fica culta, fica mesmo. Eu já comecei a ler e o que você quer justamente é mostrar para as pessoas que pode ser diferente, que a gente pode mudar. Olha, eu vou te dizer uma coisa, A Cama na Varanda foi um livro que eu lancei, eu estou até assim, saudosa da Cama na Varanda, que agora o livro do amor está entrando no lugar é meu 11º, mas A Cama na Varanda foi um grande livro que eu escrevi em 97, relancei, até hoje vende muito. E eu abri um arquivo no Word do meu computador, só milhares de mensagens que eu recebo assim, teu livro mudou minha vida, teu livro me liberou das culpas. E isso é um retorno muito bom, né? Aí me dá ânimo, acho que eu tive esse ânimo de fazer esse livro 5 anos, sentindo que eu estava contribuindo realmente para as pessoas refletirem, para viverem melhor. Eu guardo essas mensagens todas, que ocupam páginas e páginas, vai de pessoas que leram. Eu acredito que se você lê um livro que te faça refletir, que te mostre uma outra possibilidade de vida, né? Porque a maioria repete o que ouviu. A gente ouviu na infância e sai repetindo. Mas se você parar e dizer, peraí, será que isso é assim mesmo? Será que é para eu acreditar? Eu me lembro que na Cama na Varanda, eu termino o livro contando uma peça de teatro do Naum Alves de Souza, que eu vi assim há 30 e tantos anos, mas nunca uma frase saiu da minha cabeça. Era uma história, no Natal a gente vem te buscar, o nome da peça. Era a Marieta Severo, jovenzinha, o Cécio Tirré, Ana Lu Prestes. Eram 3 irmãos. E a Marieta Severo era uma irmã careta, moralista, preconceituosa, que ficava do lado do pai e da mãe, não saía de casa, só falava mal de todo mundo. E os irmãos saíam, aproveitavam, dançavam, beijavam, amavam. E ela vai envelhecendo, o tempo vai passando, ela amarga, só falava mal do comportamento, criticava todo mundo. E os pais morrem. E ela fica sozinha, de repente ela surta. Surta, os irmãos são chamados para atendê-la, ela está caída no chão, estrebuchando, louca, sofrida, infeliz. Aí o irmão olha, o irmão vira para a irmã e fala assim, não entendo. Ela ouviu as mesmas coisas que a gente ouviu desde que nasceu. Aí a irmã se vira e diz, só que ela acreditou. Olha, você que não acha que é isso? Com certeza. Eu termino a Cama na Varanda falando isso. Falei, gente, a gente não pode acreditar em tudo que a gente ouviu. Eu acho que esses valores que nos passaram, né, e que tanta gente sofre porque acredita, eu diria que pelo menos 90% pode ir para o lixo, né? E a gente guardar o que foi de bom, a ética, o respeito ao outro, isso sim. Agora, porque a moral é uma coisa que vem de fora e impõe a você um comportamento e você tem que se enquadrar. E as pessoas podem escolher sua forma de viver, né? Eu acho claro, que a gente vê tanta gente infeliz. Inclusive você, numa pesquisa de um dos seus últimos livros, você fez uma grande pesquisa com relação a essa questão do casamento, se as pessoas estavam felizes, estavam satisfeitas. 80% falaram que estavam insatisfeitas. Existe um número grande de pessoas que se diz decepcionadas com o casamento. Agora, eu acho que um casamento pode ser ótimo,
Sim. Eu estou num terceiro casamento, já há 12 anos e meio, meu casamento é muito bom, estou muito satisfeita. Agora, eu acho É livre um casamento livre? eu não tenho pacto de exclusividade, porque eu acho uma indelicadeza você chegar para o outro, você não pode transar com ninguém, você não pode... Eu acho isso uma você até fala, você fala isso, indelicadeza. quando o outro está longe de você, você não tem nada com isso. Não. As pessoas são obcecadas pela certeza de exclusividade, não é isso? Na época eu tive um programa de rádio que eu só respondi os ouvintes, 99% das perguntas eram sobre isso, exclusividade. Primeiro, as pessoas passam dia e noite pensando nisso. Será que transou com alguém? Será que está com fulano? Será que... Eu digo o seguinte, ninguém tem que se preocupar se o seu parceiro ou parceira transou ou não transou. Você tem que responder a duas perguntas que importam. Me sinto amado, me sinto desejado, homens e mulheres, me sinto amado, me sinto desejado. Se a resposta for sim para as duas, é o que importa. O que o outro faz quando não está comigo não me diz respeito, não é da minha conta. Mas como é que as pessoas fazem com ciúme, com essa... Sabe, as pessoas têm mania de querer ser dono do outro. Mas é um absurdo isso, né? O ciúme é limitador para quem sente, é limitador para quem é alvo dele, e a gente tem que tentar modificar esses mecanismos aprendidos que podem ser modificados, né? O ciúme foi valorizado, é valorizado. Tem gente que reclama porque o namorado não é ciumento, a namorada, não é? Tem gente que associa tanto ciúme a amor, né? E acha que você não tem ciúme, então por que não me ama? Isso pode mudar. Olha, se a gente pudesse pegar tudo que a gente aprendeu e refletisse, mudasse coisas que podem ser mudadas, modificadas, a gente viveria melhor, né? Tem que ter coragem, isso eu acho. Inclusive tem uma outra pesquisa também que você pergunta se as pessoas gostariam de ter experiências diferentes ali fora daquele casamento, né? A maioria também disse que sim, né? Claro, porque nós somos afetados por muitos estímulos, né? Então, o número de mulheres que têm relações extraconjugais hoje... Aumentou demais. Né? Aumentou desde a pílula, porque as mulheres eram presas, porque qualquer relação podia gerar um filho. Então, isso limitava muito. Não precisa te contar, né, Regina, que você fala? Não, cada relação, né, Roberta, tem código, né? As pessoas estabelecem código na relação desde o primeiro momento. E esse código não precisa ser verbalizado. Às vezes é um comentário sobre um filme, é uma crítica a uma amiga. Você já vai passando para o outro o que você espera dele, né? O que ele espera de você e tal. Então, as pessoas nessa questão da exclusividade... geralmente está implícito, desde o início do namoro, que você só pode olhar para mim, você só pode transar comigo, as pessoas não precisam nem falar. E isso devia ser mudado, esse pacto de exclusividade. E começou com a questão do amor romântico? Quando é que começou essa questão desse pacto de exclusividade? É o seguinte, o amor romântico começou no século XII, a partir do amor cortês. Eu sou uma crítica feroz do amor romântico. Eu quero explicar que eu não estou criticando mandar flores, nem o amor. As pessoas pensam que eu sou crítica ao amor. Imagina, amor romântico é um tipo de amor. Em cada momento da história, o amor foi de um jeito. Hoje a gente vive sob o mito do amor romântico, que começou no século XII, mas nunca pôde entrar no casamento. E todas as histórias que tinham amor para relações duradouras acabavam em desgraça. Tristão e Isolda, Belardo e Heloísa, Romeu e Julieta, tudo era desgraça. Morria todo mundo. Ninguém podia. Então, o que acontece? O amor romântico ficou à margem do casamento. Os casamentos eram feitos só por interesses econômicos, políticos. O casamento era considerado muito sério para entrar nessa história de amor, né? No século XIX, o amor romântico passou a ser uma possibilidade no casamento. Mas entrou para valer a partir de 1940, do século XX, né? Perto da gente, com os filmes de Hollywood incentivando. Eu critico o amor romântico pelas expectativas ideais que ele carrega. Que os dois vão se transformar num só, que nada mais no mundo existe, que um vai ter suas necessidades todas atendidas pelo outro. A gente vai encontrar um homem maravilhoso, que vai te completar. Vai me completar. E nada disso existe. A cara metade. Pois uma gêmea, metade da laranja. Por isso é que existe tanto ressentimento nos casamentos, porque as pessoas casam acreditando que estão com a vida resolvida, que os dois vão se transformar um só, idealizando o outro, porque isso é uma coisa, o amor romântico é calcado na idealização do outro. Você conhece uma pessoa, atribui características que ela não possui, e depois você inferniza a vida da pessoa,
querendo que ela se enquadre naquilo no dia a dia. Você é obrigada a ver a pessoa com aspectos que você gosta e outros que você detesta. Então não dá para manter a idealização. Aí você se sente enganado. Você não foi enganado, você que não percebeu. Inclusive, esses dias eu vi acho que eu não sei se é psiquiatra, a Miriam Goldenberg, já até esteve aqui no programa, antropóloga, ela dizendo que as mulheres são insuportáveis, porque as mulheres esperam tudo do homem. Então ele vai fazer isso para mim, ele vai fazer aquilo. O homem também espera. Eu acho que o mito do amor romântico pega homens e mulheres. Pega mais as mulheres, porque elas sempre foram consideradas frágeis, incompetentes, que precisam do homem do seu lado para dar sentido à sua vida e tal. Isso está mudando, mas temos um longo trabalho pela frente, porque muitas mulheres querem emancipação, mas não querem o ônus dessa emancipação. Então, eu tenho sempre uma pergunta básica quando uma mulher chega para mim, diz que ela acredita nos direitos iguais entre homens e mulheres, é uma mulher emancipada, né? Aí eu resolvo essa questão numa pergunta. Sabe qual é? Você acha que a mulher deve dividir a conta do motel com o homem? Você resolve quem é essa pessoa nessa pergunta, porque não é que cada um paga quando tem dinheiro, não é essa a questão. O homem tem que pagar sempre só pelo fato de ser homem? Essa é a questão. Então, as mulheres respondem assim, olha, eu divido restaurante, cinema, teatro, mas motel não, né? Ou então, não, já gasto depilação, cabelo. Gente, é uma loucura. Então, vou dizer assim, olha, é um absurdo a mulher, com toda a emancipação, não conseguir se libertar daquela ideia de frágil que o homem tem que pagar todas as contas. Regina, nós temos 1 minuto para a gente, depois a gente vai continuar na internet, né, para terminar o programa aqui na televisão. Nós temos a cesta dos 3 corações, olha lá, vale até o final do programa, né? Como é que você, por exemplo, hoje a gente vê, né, as pessoas tão infelizes, quer dizer, como é que você resume tudo isso? Que recado que você deixa para as pessoas? Olha, o recado que eu deixo é o seguinte, é que as pessoas reflitam que elas podem ter uma vida muito mais satisfatória do que elas têm, podem ter muito mais prazer na vida em todos os aspectos e que elas leiam o livro do amor, que eu acho que vai ajudá-las nessa reflexão. Gente, olha, são 2 livros, eu comecei a ler o primeiro, eu amei, não acabei de ler por falta de tempo, não teve jeito, porque foi só no final de semana, mas olha, inclusive para te animar a ler esse livro, tem promoção no facebook.com/Brasil das Gerais, 3 pessoas vão ganhar, isso é precioso, viu? Então você entra na nossa página, faz amizade, curte a nossa página, liga para a cesta do Café 3 Corações, 32090021. Nós saímos agora aqui da Rede Minas, mas continuamos na internet. Olha os nossos endereços, facebook.com/Brasil das Gerais. Para quem não tem Facebook, redeminas.tv/BR Gerais. redeminas.tv/BR Gerais. Tá tudo aí, tá? Mas olha só, entra correndo na internet agora. Bom, então vamos continuar, porque a gente não para por aqui. Essa questão que você diz, e que eu sei que para muita gente ainda é complicado, você diz assim, é possível a gente amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né? O que você diz disso? Olha, eu acho que isso acontece com muita frequência e as pessoas sofrem demais porque se sentem obrigadas a ter que fazer uma escolha. Eu recebo mensagens porque tudo isso que eu penso, que eu concluí, não vem só do consultório, porque se fosse só do consultório não daria para pensar nada disso, porque é muito limitado o número de pessoas que você atende. Mas há 20 anos, pelo menos, já estou nessa área do amor e do sexo. Então eu recebo muitos e-mails, eu estou no Twitter, @Regina Navarro, colocando de hora em hora posts sobre relacionamento amoroso e informações históricas, antropológicas, estou no Facebook, enfim, dou palestras pelo Brasil todo, então eu recebo muitas mensagens. O que tem gente que diz assim, olha, eu estou amando, meu marido é ótimo, eu adoro ele, eu quero continuar com ele, a gente se dá bem afetivamente, se dá bem sexualmente, mas agora eu também estou amando o fulano, eu não quero ter que abrir, meu Deus, eu tenho que abrir mão de um, eu não quero, eu gosto dos 2. Isso é muito comum. E gera tanto. E como é que as pessoas estão resolvendo isso, hein? Não estão resolvendo porque a gente está vivendo um período intermediário entre que há uma época que isso era impensável e um futuro que isso será natural. Então, quem está vivendo nesse período é muito difícil. Como é que você vai resolver isso?
um não vai aceitar, o outro também não. Você não pode ficar com dois, porque você chega uma hora que não tem como. Mas é muito grande o número de pessoas que sofrem por isso. Eu acho que a tendência é que as pessoas mudem completamente a sua forma de viver. Acreditem que... Isso não quer dizer, Roberta, que... Porque às vezes quando eu falo isso, algumas pessoas pensam que eu estou dizendo assim, agora ninguém mais pode ser monogâmico. Não, nada disso. A grande vantagem do momento que a gente vive é cada um escolher sua forma de viver. Se você quiser ficar casada há 40 anos com um homem... Você acredita num amor de 40 anos? Não, acredito. Bacana, feliz? Acredito. São exceções. Dentro desse modelo que existe, são... Desejo sexual, ele pode perdurar esse tempo todo? Não, acho que sim, mas tem que mudar, reformular certas expectativas. O quê? Mas só para fechar, se você quer ficar 40 anos e transar só com essa pessoa, você pode. Se você quiser ter 3 parceiros fixos, também pode. Essa é a vantagem. Não é um modelo substituindo o outro. Agora, para te responder, um casamento eu acho que pode ser muito bom, mas para isso as pessoas precisam reformular todas aquelas expectativas que elas criam a respeito da vida a dois, que são baseadas no amor romântico. Então, elas têm que reformular o quê? A ideia de que os dois se completam, de que nada mais vai lhes faltar, de que um vai ter suas necessidades atendidas pelo outro, que quem ama não transa com mais ninguém, o controle da vida do outro, o controle do corpo do outro. Na hora que as pessoas reformularem isso, eu acho que vão poder viver bem, porque o maior problema do casamento é o sexo. E você fala, né, que a sociedade hoje, de uma forma geral, quer dizer, tem sexo de baixa qualidade. Baixíssima qualidade. Casamento, eu sempre digo, né, uma frase minha que já ficou famosa, casamento é onde menos se faz sexo. E as pessoas dizem assim, porque eu digo, as pessoas vão se transformando em irmãos. Aí todo mundo pergunta assim, mas por que isso acontece e tal? Eu digo, olha, tem aqueles motivos tradicionais que todo mundo sabe, excessiva intimidade, excessiva familiaridade. Agora, tem um motivo que ninguém fala, eu vou falar. Porque acontece o seguinte, eu escrevi um livro sobre fidelidade. Que fidelidade eu acho que não tem nada a ver com sexualidade, mas tive que botar no livro. O livro se chama Fidelidade Obrigatória e Outras Deslealdades. Então, acontece o seguinte, quando eu estava escrevendo esse livro, eu resolvi procurar ver o que meus colegas de profissão, que escreveram um livro sobre o tema e tal, dizem. Eu fiquei chocada. Eles dizem assim, porque se existe... O primeiro que usam a palavra traição. A palavra traição, ela é pejorativa, ela é negativa, ela é pesada, ela já vem cheia de preconceito. Então, usar a palavra traição para se referir à relação extraconjugal me parece totalmente inadequado. Muito bem, eu uso relação extraconjugal, fora do casamento, relação, enfim. Então, eles dizem o seguinte, se há traição é porque o casamento vai mal, porque a pessoa não se sente amada, isso é mentira. Pode acontecer num caso ou outro, mas a imensa maioria das pessoas que têm relações extraconjugais é porque variar é bom. Quem é que não sabe que variar? Porque as pessoas, elas fingem que não sabem coisas óbvias. Então, o William Reich, né, o grande estudioso da sexualidade na primeira metade do século XX, ele tem uma frase ótima, ele diz assim, ninguém pensaria em criticar uma pessoa porque não quer usar a mesma roupa todo dia. Ninguém critica uma pessoa porque não quer comer a mesma comida todo dia. Por que vai criticar porque não quer fazer sexo com a mesma pessoa todo dia, sempre 30 anos seguidos? Então, eu acho que o pacto de exclusividade é o grande vilão da falta de tesão no casamento ou do fim do tesão no casamento. O casamento se presta a uma simbiose, a uma dependência emocional. Nós todos saímos do útero, somos jogados no mundo. No útero nós temos tudo, né? Satisfação total, você não tem frio, fome, sede, cólica, não tem nada. Quando você nasce, você é tomado por um sentimento de falta, de desamparo. E a nossa cultura bota na nossa cabeça, desde que a gente é pequenininho, de que você só vai ficar bem se você encontrar um par amoroso, que aí você vai ficar como você estava no útero, você vai se fundir, você vai se transformar num só com o outro. Então, essa busca do amor romântico, de que o outro, Então, quando você entra numa relação amorosa na vida adulta, você reedita aquelas necessidades infantis de quando você era pequeno. Então, as pessoas entram na relação... É uma fábrica de fazer gente infeliz. Né? Claro, e depois acontece a dependência emocional que se cria no casamento. As pessoas dependem emocionalmente do outro. Então, se eu sei que meu marido depende tanto de mim, que tem pavor de me perder, que não vai olhar para mulher nenhuma, que não vai transar com ninguém,
vai acabando a sedução, vai acabando a conquista, os dois vão se transformando em irmãos. Eu acho que o mínimo de insegurança é necessário para você ter algo a descobrir, para você não ter tanta certeza de que o outro não vai sair do teu pé, né? Porque você vê nesses casamentos todos, quando não existe rancor e mágoa, que é muito comum, existe uma certa indiferença sexual, existe, deixa para amanhã. O número de mulheres que se recusa a fazer sexo com seus maridos é enorme, que dá desculpa. Todo mundo sabe, dor de cabeça, tem piadas sobre isso, né? Dor de cabeça, preocupação com a família. Ninguém sabe por quê. É por causa desse modelo de casamento. Então, eu acho que se as pessoas mudassem as expectativas, começassem a viver o casamento de outra forma, provavelmente elas teriam mais chance de viver bem, né? Com certeza. E as mulheres teriam chance de ter orgasmo? Porque eu fico pensando assim, voltando a esse assunto, a gente já conversou no primeiro bloco, né? Mas eu acho que isso é tão importante que a gente não pode deixar de falar mais. É um número enorme que não tem. Pois é. Como é que essas mulheres fazem? Olha, elas não têm orgasmo, vão se desinteressando, muitas acabam fazendo sexo por obrigação, fingem orgasmo, o número de mulheres... Primeiro que as mulheres, quando não estão casadas, conhecem um cara, começam a namorar e tal, a mulher nessa cultura patriarcal que a gente vive, elas foram educadas para corresponder à expectativa do homem, para agradar o homem, a educação é assim, não fala alto, o homem não gosta de mulher que fala alto, o homem não gosta de mulher que não sei o quê. Então, muitas mulheres vão para o sexo ansiosas para o homem valorizar o homem achá-las legais, porque valoriza eles e tal, então elas fingem orgasmo. O homem, na cultura patriarcal, ele vai para o sexo, agora está mudando, porque muitos estão se libertando desse mito da masculinidade, de força, sucesso, poder, coragem, ousadia, nunca falhar e tal. Mas os homens sempre foram muito ansiosos, principalmente depois que as mulheres passaram a querer ter prazer. Porque quando as mulheres não pediam... Porque no século XIX todo foram criadas teorias de que mulher não gostava de sexo, que a mulher só gostava de ter filho e criar filho. Então os homens faziam sexo para ter filho, iam ter prazer no bordel. No século XX também, até metade do século XX, os homens iam para o bordel. Tinha época, gente, que as mulheres, na minha época da minha avó, era assim. Você tinha sexo com um lençol, né? Com um buraco. Um lençol com um buraquinho cheio de bordadinho em volta, onde o homem penetrava. Exatamente isso. Então, a mulher, o prazer da mulher era ignorado. Quando as mulheres começaram a ter prazer e querer esse prazer, os homens ficaram mais inseguros ainda de falhar. Então, eles vão para o sexo, muitos, é claro que tem as exceções que se libertaram. Eles vão com pressa, né, de ter ereção e ejacular. Isso, para eles, é um bom sexo. Só que a mulher precisa de muito mais sangue irrigando seus órgãos genitais do que o homem. 5 vezes mais. O homem basta 20, 30 centímetros cúbicos de sangue para ele ter ereção. A mulher, para ter ereção interna necessária, né, a excitação para ter um orgasmo, ela precisa de muito mais preliminares. Então, o homem fica ansioso, com medo de perder ereção, então faz muito rápido, ele parte para penetração muito rápido, quando a mulher não chegou a uma curva, né? A mulher não chegou no auge dessa curva. Então, tem as inibições da mulher, o medo de dizer o que gosta, o que não gosta, a ansiedade por fingir orgasmo. A mulher que finge orgasmo, sempre, ela nunca vai ter orgasmo. Porque, mesmo que seja com parceiro fixo, porque existe um tempo que ela tem que descobrir a forma de ter. Se ela finge logo, acabou. E muitas mulheres casadas que já não tem mais vontade nenhuma de fazer sexo com seus maridos, mas ama, não quer separar, porque é o que eu mais escuto. Amo meu marido, melhor companheiro, melhor... Adoro dormir grudadinho, Isso. Tem uma que falava assim, uma de 27 anos, casada há 3. Ela falava assim, não tenho mais tesão nenhum pelo meu marido, adoro. Nossa, a gente recebe os amigos, ele faz comida, a gente viaja com os amigos. Agora, eu gosto de ficar abraçadinha, ele fazendo cafuné. Entendeu? Então, agora, os homens sofrem com isso, você não pode imaginar. Os homens ficam com a autoestima abalada, ficam achando que é só com eles. Uns tentam se convencer que a mulher que é fria com todo mundo, e não é. Eu tive um caso de uma paciente, estava casada há 5 anos com esse homem, e ela não tinha desejo nenhum de fazer sexo com ele. E ele comprava calcinhas com plumas, enfim, ele adorava. E ela falava, ai meu Deus, agora ele vai tirar férias, vai ser um horror, vai querer sexo toda hora. E ela não tinha vontade nenhuma. E você sabe que... Aí eu comecei a atender o casal. E ele se convenceu de que ela era assim
pela educação rígida que ela tem. Porque ele quer encontrar uma desculpa, porque é muito doloroso imaginar que é por ele. Aí essa moça ela foi viajar numa ponte aérea, Rio-São Paulo, para trabalho. Você sabe que só dela encostar o braço no homem que ela nunca viu na vida, que estava na poltrona ao lado, ela teve um orgasmo. Então acontece o seguinte, aí eu digo assim, o problema não é ele, o problema não é ela, o problema é o modelo de casamento. É o modelo de casamento, é a ansiedade das mulheres, nessa submissão de corresponder, né, à expectativa do homem, e essa pressa do homem com medo, né, de falhar, porque o ideal masculino não permite a ele, né? Você conta até caso aqui, acho que foi no livro mesmo, que eu li tanta coisa sua, Regina, mas é dizendo o seguinte, a mulher que foi num sexy shop, você falou assim, ó, sexy shop, e a gente já tá cansado de saber isso, não adianta você se enfeitar toda, a mulher se enfeitar, se o homem não gosta, se ele não tem desejo sexual, então é antipatia. Aquela que fez um curso de striptease, não sei se eu conto essa. Foi essa e o caso da mulher que começou a usar um vibrador na hora que ela tinha relação sexual, que aí ela começou a ter um orgasmo muito melhor. Claro, porque, por exemplo, o sexo ainda tem tanto preconceito, quem lê o livro vai ver o que foi nesses 2000 anos de horror, o sexo visto como abominável, né? Como do século XIX, então a Rainha Vitória era vitoriana, foi uma coisa horrorosa, a repressão. Então as pessoas são muito contidas, muito medrosas em relação ao sexo. Sex shop é uma coisa ótima. Agora, tem mulheres, às vezes eu vou numa sex shop, eu vejo mulheres entrando com risinhos, todas envergonhadas. É porque o sexo não é visto como uma coisa boa, desejável, que faz bem. Está na hora de mudar, né? Com certeza. Então, o que acontece? Uma mulher tem um vibrador. Muitas mulheres compram para masturbação, poucas têm coragem de propor ao parceiro usar junto, quer dizer, ela estimular o clitóris. Isso porque a maior parte das mulheres tem orgasmo através do clitóris, né? Sim, pois é, então, agora imagina se ela está sendo penetrada e ela estimula o clitóris com o vibrador. Ela vai ter um orgasmo de uma intensidade muito, mas muito maior, mas o preconceito é grande, né? Uma vez eu ouvi de uma psicanalista que também é sexóloga e tal, ela dizia, eu não preciso desses brinquedinhos. Eu falei, mas não é questão de precisar, é questão que as mulheres podem ter um prazer, mas o homem entra em competição. Eu tenho uma amiga que quis comprar, comprou, na hora que ela levou para a cama, o marido falou, não quero isso aqui na cama não. Então, eu digo assim, o homem começa a achar que a mulher está querendo dizer que ele não é suficiente, que ele não é bom de cama, ele acaba entrando em competição com o vibrador e fica arrasado. É uma besteira. As pessoas têm que descomplicar o sexo. Justo que eu falar que dificuldade, como é que viver é difícil, sendo que a gente podia desburocratizar um pouquinho, mas em né? todas as áreas, Roberto, olha só, a sexualidade, por exemplo, é impressionante o número de mulheres que quer fazer sexo e não faz. E não tem com quem, e quer fazer. Mulheres não é só mulher de mais de 60, não, mulher de 30, de 40, Sim. de 50, 60, que chega e fala assim, não tenho com quem fazer sexo. Aqui em Belo Horizonte, como tem muito mais mulheres do que homens, aqui elas reclamam muito. Não tem homem. Não tem. Pois é, eu recebo mensagem, e-mails de mulheres assim, escuta, Regina, eu quero resolver esse problema, eu já estou ficando nervosa, eu quero fazer sexo, eu não faço sexo há 3 anos, a outra já há 8, eu não faço. Aí eu fiz um artigo sobre isso e comecei a pesquisar os trabalhos científicos sobre a necessidade de sexo, a importância do sexo frequente, né? Eu peguei trabalhos de todas as partes do Ocidente, Canadá, Itália, tudo que é lugar mostrando o tipo de doenças que são possíveis de serem evitadas se a pessoa tiver sexo frequente. Mas olha, vai desde problemas cardíacos a câncer, Sim. né? Aí eu digo assim, até para a pele, né? Tudo, a pele fica boa. Tudo. As pessoas fazendo sexo ficam melhor. Aí eu digo assim, olha, acontece o seguinte, eu acho que se a gente acredita nesses trabalhos científicos, nesses estudos, que eu acho que a gente devia acreditar, nós estamos diante de um caso de saúde pública que o Ministério da Saúde devia se pronunciar. Porque não é possível o número de mulheres que quer fazer sexo. Homem também. Claro que não se compara em quantidade, Sim. porque o homem procura uma garota de programa com muito mais facilidade e as mulheres têm medo de pegar o jornal, chamar um garoto para casa delas. Tal. Muitas falam para mim assim, seria tão bom se tivesse um bordel para a gente ir, né? Segurança, não sei o quê, de tarde, porque querem fazer sexo, né? Hoje ninguém duvida mais que sexo é uma coisa, amor é outra. Agora, sempre vai ter alguém que está nos vendo e vai dizer assim, mas sexo com amor é muito melhor. Claro, até bolo de chocolate, né? Sem bolo de dúvida. chocolate, como qualquer coisa.
Amor é muito melhor. Mas se você não está amando ninguém, você não vai fazer sexo nunca, né? Então, quer dizer, eu acho que tem várias coisas que têm que ser repensadas, porque não é justo mulheres estarem 15 anos, 10 anos sem fazer sexo. Isso é um absurdo, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muita coisa, os preconceitos... Pois é, mas essa coisa que você está fazendo, por exemplo, e a mulher que não tem ninguém, ela não pode masturbar? Sim, ela pode se masturbar. Mas, claro, eu acho até que quase todas se masturbam. Tem aquelas que têm aquela repressão tão grande que trouxeram do colher de freira, né? Da infância, da adolescência, que não se masturbam. Não, ela pode, mas muitas vezes ela quer um abraço, ela quer um beijo, não, ela quer claro, um contato. que há dois, sim. Com certeza. Então isso é um problema que a gente tem que pensar e ninguém fala, né? Teve uma vez o ministro, né, o Temporão, que falou assim, tem que fazer sexo, com uma declaração famosa dele, mas foi só aquilo, nunca mais ninguém falou. Aqui, Regina, duas coisas que eu quero falar. Você prevê a questão, você fala o seguinte, que nós seremos bissexuais. Daqui a quanto tempo? Não, o prever... Hoje a gente já vê muita gente que é bissexual. Eu conheço, só que as pessoas não contam, né? Fica todo mundo, Adolescente hoje, as meninas adolescentes, elas ficam umas com as outras, fica com a menina, daqui a pouco tá com o menino, né? Isso já tem alguns anos e no Ocidente todo. As meninas se beijam, as meninas ficam... Eu acho o seguinte, o patriarcado se instalou, dividiu o homem para um lado, a mulher para o outro, determinou o que é o ideal masculino, força, sucesso, poder, não sei o quê, homem não chora, homem... Ainda bem que agora está mudando, né? Esse homem... A mulher tem que ser meiga, gentil, submissa, cordata. Só que depois da... Primeiro que isso é um equívoco, né? Eu até fiz um artigo chamado Masculino e Feminino Não Existem, porque aquele coisa... Meu lado masculino, o meu lado... Nós temos lado feminino, masculino. Nós temos tudo, nós e somos os homens tudo, agora estão também vivenciando, tem tudo, né? Isso. Né? Nós todos somos fortes e fracos, passivos e ativos, corajosos. Depende das circunstâncias, depende da personalidade de cada um, né? Concordo. Bom, então, nós estamos vivendo um momento, depois da pílula, com desmoronamento do sistema patriarcal, em que homens e mulheres querem ser o todo, não querem mais serem divididos. Então, essa fronteira está se dissolvendo entre masculino e feminino, que é uma coisa boa para uma sociedade de parceria, mas pode ser que, a partir daí, as pessoas escolham o seu objeto de amor pelas características, não pelo gênero, não né? mais ser homem ou mulher. Interessante. Agora, outra coisa, a questão virtual hoje, né? Essas relações virtuais, namoros, amor. Eu conheço gente que está com depressão porque um namoro virtual, ele viu que foi traído virtualmente. Fantasma da... Justamente. Como é que você vê essa coisa hoje? Do virtual? Até o do virtual é uma forma de começarmos a poder amar várias pessoas ao mesmo tempo? Eu acho que o virtual facilita isso, né? Porque você tecla ali, sai, entra outro e tal. Agora, eu acho que a gente também tem que abrir a cabeça, porque as relações virtuais são relações, sim. Sexo virtual é sexo, sim. Porque tem gente que... E o povo está fazendo. Porque tem gente que diz assim, mas isso é se relacionar com a máquina. Não, não é verdade. Não. Do outro lado, tem uma pessoa que sente, que se emociona, que sofre, que tem um orgasmo. Quer dizer, você está se relacionando com alguém. Né? Tem pessoas que você tem a ver, tem pessoas que você deleta, que não tem nada a ver. Agora, existem várias formas de amar. A gente tem que parar de ficar só presa na que a gente conhece. Com certeza. Regina, você chegando no final, o que eu não te perguntei que você quer falar? Eu acho que a gente ficaria aqui mais uma hora, tinha tanta coisa. Porque eu queria separar de cada época, como é que eram as suas descobertas aqui. Mas acabou que é tanta coisa. Pois é. Olha, eu só vou dar um exemplo para as pessoas pensarem o que é a resistência ao novo. Quando, na primeira metade do século XX, mudou o amor, porque surgiram duas novidades, o automóvel e o telefone. Então, pela primeira vez na história, passou a existir um encontro marcado. O telefone, quando surgiu, os moralistas, os conservadores, aqueles que estão sempre com horror ao novo, começaram a gritar, dizendo que era uma indecência o telefone, que a moça podia estar recostada e entrar a voz do homem pelo ouvido. Então, isso é só para a gente ter ideia de quem diz que hoje... isso aqui no livro, eu li. Quem diz que hoje isso é um absurdo, isso não vai ser assim, casar 3 pessoas é um absurdo, é a mesma coisa. Lá com o telefone disseram isso. Quando o Elvis Presley rebolou na década de 50 na televisão, a televisão foi proibida de focalizá-lo da cintura para baixo, porque era uma indecência soltar o quadril. Então, fiquem atentos para vocês não se enquadrarem, não serem um desses moralistas que acham que tudo que é novo é ruim, né? Porque, na verdade, o que a gente veio fazer nesse mundo, a gente tem que tentar ser feliz. Claro, né? Claro. E não é fácil, porque para ser feliz, para viver bem,
você tem que jogar fora uma porção de coisas que você aprendeu. Tem que ter coragem, né? Com certeza. E o Guimarães Rosa que falava isso, né? Que a vida que é da gente é coragem. Obrigada, Regina, pela sua participação aqui no programa. Obrigada demais mesmo. Vocês de casa, amigos internautas, obrigada. Entra no Facebook. O resultado da sexta saiu também. Até o próximo programa. Aproveita seu final de semana. Vai fazer uma coisa diferente. Cuida de você que você merece, viu? Tchau, tchau.